Aquele homem não tinha esperança nenhuma. Mas no momento que Jesus curou ele conseguiu ter esperança. Tudo parecia perdido, mas aquele homem encontrou esperança sendo curado por Jesus. Quando tudo parece perdido na sua vida, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, Jesus é a resposta que renova o nosso futuro da nossa família. Há pessoas que já perderam a esperança na vida. Devemos buscar essa paz constantemente. Precisamos estar conectados com Deus de tal maneira que ao chegar na sua casa hoje, se tiver um lá que vai implicar com você, você esteja numa harmonia tão grande que não vai tirar a sua paz. Deus quer que nós sejamos canais de bênção, como o próprio Jesus falou. De Jesus nos lares, o poder transformador de Jesus nos lares. O texto diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. E se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta hora, Pai, com os corações abertos. Abra, Senhor Deus, o nosso coração de tal maneira que possamos que a palavra que será semeada em nossos corações possa germinar e dar muitos frutos. Que haja salvação, que haja transformação na tua igreja, tanto os que estão presentes quanto que estão online. Muito obrigado por essa igreja, continue assim, operando maravilhas no meio de nós. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque Tu és um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, e assim nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Esse texto de Lucas, no capítulo 10, versículo de 5 a 6, ali mostra Jesus dando uma orientação aos seus discípulos ao enviá-los em uma missão. E Jesus, nessa passagem, fala sobre a importância de abençoar os lares que aqueles homens iriam visitar e reconhecer aqueles que estão abertos à paz e à mensagem que eles iriam levar. A paz de Deus excede todo entendimento, diz a palavra de Deus. Que a paz de Deus excede todo entendimento. Que a paz de Deus receda na sua vida, no seu lar, na sua casa. Esse é o meu desejo, esse é o desejo do Senhor. Mas como está a sua casa? A paz? É muito bom estar aqui, é muito bom estar adorando ao Senhor, é muito bom levantarmos a mão, é muito bom orarmos, compartilhar da fé, mas quando saímos daqui e iremos para a nossa casa, é lá o nosso ninho que precisamos encontrar a paz. A paz aqui reina, mas a paz no nosso lar precisa reinar. A paz excede todo entendimento. E aí, quando nós olhamos essa passagem, nós encontramos aqui Jesus falando: primeiro diga a esta casa, paz a esta casa. Jesus orienta ali aos discípulos a saudarem os lares com a bênção da paz. A paz vai além de uma simples saudação, vamos assim dizer, de uma simples saudação, mas vai muito mais além daquilo que a gente pode entender como paz, harmonia, bem-estar, alegria, presença de Deus. Falar de paz é difícil.
A gente vive num mundo conturbado, onde pessoas estão se guerreando, guerras se formando. Vemos o episódio ontem, aqui na Avenida Meriti. E paz. Deus deseja levar a paz do Evangelho, abençoar uma casa, abençoar a sua vida. Se houver ali, diz o texto, um homem de paz, a paz repousará sobre ele. Você tem sentido paz na sua vida? Como está o seu coração? Como está a sua vida? Está atormentado? Está preocupado? Está ansioso? Eu não sei como você está. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a paz que excede todo entendimento, Deus quer trazer para a sua vida nessa noite. Se você seguir aquilo que Deus tem orientado, a paz reinará. O homem de paz refere-se a alguém que está aberto, alguém que está receptivo e que busca verdade e a paz de Deus. Se aquela casa em que os discípulos chegassem, recebessem eles com a mensagem receptiva, a paz permaneceria nele. Mas havia o contrário. Há aqueles que não iriam receber a paz. São pessoas que não estão receptivas, ou pessoas que se opõem à mensagem da paz do Evangelho. Já viram aquelas pessoas que, não sei se é o seu caso, espero que não, mas tudo arruma confusão. Há pessoas dentro de casa, muitas vezes, que tudo arruma confusão. Vai falar alguma coisa, arruma confusão. Entende de outra forma. Não está conectado a essa paz. E aí, quando você que tem a paz, quer trazer a paz, e essa pessoa não recebe, a paz volta para você. Diz o texto aqui. A paz voltará para vocês. Jesus instrui os discípulos a não se preocuparem ou insistirem onde serão bem recebidos, pois eles estavam cumprindo um dever de proclamar a paz. Este é um ensinamento de Jesus, que fala sobre a importância de abençoar vidas. E nós temos que ter o canal de bênção para essas vidas, principalmente os domésticos da fé, que são os que estão mais próximos de nós. Devemos buscar essa paz constantemente. Precisamos estar conectados com Deus de tal maneira que, ao chegar na sua casa hoje, se tiver um lá que vai implicar com você, você esteja numa harmonia tão grande que não vai tirar a sua paz. Não é? Porque às vezes a gente sai de algum evento, às vezes um turbulhão, e chega em casa e leva, em vez de levar a paz, leva problema. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos canais de bênção, como o próprio Jesus falou. E nessa noite eu gostaria de falar de casa. Falar de casa. Jesus não apenas visitava a casa, mas ele também transformava vidas e realidade por onde passava. Cada casa que os discípulos, e principalmente Jesus, se adentrava, tornava algo como uma revelação de um propósito que Deus veio assim fazer, mudar e transformar a vida das pessoas. Então hoje, bem rapidamente, vamos refletir sobre algumas casas em que Jesus entrou. E se Jesus não está na sua casa, que eu acredito que não esteja, acredito que esteja, melhor dizendo, mas se porventura você não tem visto sinais de paz da sua casa, é necessário você hoje fazer um check-up, analisar, o problema está comigo? O problema está com quem? Aonde está a paz?
que excede todo entendimento. Então, queremos ver algumas casas que Jesus adentrou, o que ele fez. A primeira casa é a casa do casamento de Canaã, todo mundo conhece. O que ele fez na casa do casamento de Canaã? Canaã. Jesus levou um propósito naquela casa. O texto diz que o mestre da cerimônia, está lá em João capítulo 2, versículo de 1 a 11, eu não vou ler todo o texto, mas diz que o mestre da cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer a procedência, embora os empregados soubessem, obviamente, sobre isso. Então chamou o noivo e falou o quê? O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando o vinho acaba, serve o menor de qualidade. Mas você guardou o melhor vinho. Guardou o melhor vinho. O vinho simboliza uma vida cheia de propósito. E eu não sei como tem sido a sua vida, se ela tem propósito, se ela está sem direção, se ela não tem significado. Jesus traz não apenas alegria, porque o vinho também simbolizava alegria, mas traz propósito de vida. Há muita gente que anda na vida sem propósito, sem direção, mesmo crente, não sabe o que a vida significa para ele. Ô vida, nunca dá nada certo, sempre reclamando. A paz de Deus não pode reinar nessa vida, gente. Eu tenho uma placa aqui, que eu coloquei lá na minha mesa, da minha casa, na mesa onde a gente faz as refeições, que diz assim: comece o dia agradecendo e verás coisas boas acontecerem. Tem gente que não tem propósito, já levanta da cama já reclamando, sem saber para onde que vai fazer, sem agradecer. Não tem como um dia ser bom para essa pessoa. Um coração grato é tão bom aos olhos de Deus. A noite que você dormiu, o pão de cada dia que você vai comer, o ar que você respira, o passarinho que você escuta na sacada da sua janela. Corações gratos. Nesse coração grato reina a paz, reina a harmonia. E Jesus, nessa casa de Canaã, ele trouxe propósito, ele trouxe alegria. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. A outra casa está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 17, casa em Cafarnaum. Jesus levou esperança. Diz o texto que alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. E Jesus estava dentro de uma casa. Esses homens não estavam conseguindo entrar na casa, eles tentaram de tudo, mas eles fizeram um buraco no teto do telhado e conseguiram ali levar aquele homem até os pés de Jesus. Houve um milagre naquele momento. Naquela casa em Cafarnaum, um paralítico encontrou uma nova chance de vida. Ela representa todos aqueles que perderam a esperança. E Jesus restaura aquele homem. Trouxe a ele um novo horizonte para aquela casa, dentro daquela casa. Aquele homem não tinha esperança nenhuma. Mas no momento que Jesus curou ele conseguiu ter esperança. Tudo parecia perdido. Mas aquele homem encontrou esperança sendo curado por Jesus. Quando tudo parece perdido na sua vida, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, visitante, Jesus é a resposta que renova o nosso futuro da nossa família. Há pessoas que já perderam a esperança na vida, nada acontece de novo, tudo está para ela, tudo está perdido.
mas Jesus quer trazer esperança. Jesus, ao ver aquele homem entrando naquela casa, no centro daquela casa, Jesus trouxe cura para aquele homem. E aqui a gente não está falando apenas de cura física, para você, ou para mim, para todos nós, mas também para a esperança de vida, das coisas que muitas vezes não tem mais horizonte para você, mas Jesus quer trazer esperança para você nessa noite. Outra casa, a casa de Levi. Jesus levou transformação de vida. Lá no texto de Lucas, capítulo 5, versículo 29 a 32, diz o texto que Levi ofereceu um grande banquete em sua casa. E um número de publicanos, de pessoas que estavam naquela casa. O fariseu, escribas, murmuravam contra Jesus, porque Jesus comia com publicanos e pecadores. Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim de doente. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores. Levi, Mateus, era um cobrador de impostos, ele era odiado, ele era corrupto, ele era marginalizado, mas a sua casa foi cenário de uma transformação radical, onde Jesus não apenas o perdoou, mas deu um novo sentido para a vida de Mateus. Ele houve uma transformação, e aí o que acontece? Sua casa, aonde você mora, tem sido marcado por erros do passado? Não sei. Será que na sua casa há erros ainda que foram cometidos no passado, que o foco está sendo nisso? Jesus pode transformar essas falhas em testemunhos de renovação. Há pessoas que carregam erros do passado na sua vida e não perdoam. Maridos, esposas, filhos, que muitas vezes estão mais preocupados em apontar o erro do que perdoar. Não há como ter paz nessa casa. Se não há perdão, não há paz nessa casa. Carregar mágoas, ressentimentos, ódio, rancor, só vai trazer mais e mais tristeza para esse lar. Não há como ter paz nessa casa. E na casa de Levi, Jesus trouxe salvação, trouxe um poder transformador para aquela casa. Outra casa, a casa de Simão, Jesus levou aceitação e amor. Um dos fariseus convidou Jesus, está lá em Lucas capítulo 7, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Ao entrar lá, Jesus foi abordado por uma mulher. E essa mulher começou a lavar os pés de Jesus, a enxugar os pés de Jesus com lágrimas. Jesus foi interpelado, Jesus foi condenado por aqueles fariseus, mas Jesus teve uma palavra para aquela mulher, que perdoou aquela mulher. Ele deu assim um puxão de orelha nos fariseus, nos publicanos, e deu um puxão de orelha na casa daquele, que eles ficaram sem graça. Eu entrei aqui, vocês não me ofereceram nada. Mas essa mulher está aqui, arrependida do seu pecado. Sua casa tem sido um lugar de rejeição ou de julgamento? Jesus traz aceitação e amor quando está em casa. Muitas vezes há famílias que têm mais julgados, têm mais rejeitados do que aceitado, abraçado. É tão bom quando nós perdoamos, como falamos na casa de Levi, quando Jesus esteve lá.
É tão bom quando aceitamos o pecador, aceitamos o erro do irmão no sentido não de passar a mão na cabeça e dizer que não tem problema, mas no sentido de perdoá-lo e abraçá-lo. Mas às vezes a gente aponta mais, apontamos e rejeitamos porque alguém fez alguma coisa contra nós, mais do que o aceitamos. A outra casa é a casa de Jairo. Jesus levou esperança sobrenatural a essa casa. Diz lá em Lucas capítulo 8, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, se prostrou aos pés de Jesus, pedindo, suplicou a que fosse até a sua casa. Jesus vai àquela casa, cura sua filha de 12 anos, e chega a esperança de Jesus naquela casa, porque a filha fora curada. Quando a filha de Jairo morreu, parecia que nada, tudo estava perdido. Mas Jesus provou que o que parece impossível, há possibilidade com Jesus. Parece que nas nossas casas, muitas vezes, algo pode parecer impossível, irreversível, nada vai mudar. A gente tem um pensamento pessimista, é impressionante. E a gente parece que não conhece o poder de Deus na nossa vida. Meu marido ele é assim, vai morrer assim, não muda de jeito nenhum. Minha esposa é assim, meu filho é assim, não muda de jeito nenhum. Que pensamento é esse, irmão? Jesus tem um poder para transformar a vida das pessoas. Creia nisso. Com base de oração, com base na esperança, Deus pode realizar o sobrenatural na sua casa. Ele pode. A casa de Marta e Maria, não posso esquecer de casa de Marta e Maria. Marta e Maria, lá em Lucas capítulo 10, Jesus chega de viagem, aquelas mulheres ali, fazendo alguma coisa, uma bastante atarefada, a outra foi aos pés de Jesus, e ficou lá ouvindo o mestre. Ela faz uma indagação, Marta faz uma indagação para Jesus, dizendo, poxa, eu estou aqui trabalhando, e a minha irmã fica aí, nos seus pés, não se importa com isso. Jesus fala, Marta, Marta, por que você está tão inquieta? E isso me chama a atenção para nossas vidas, muitas vezes. A questão da nossa realidade, como o texto ensina a priorizar o que realmente importa na nossa vida. O que está tirando você do foco do Senhor? Eu não sei. Você sabe. Eu sei que às vezes é o que tira o foco da presença de Deus, que me tira da presença. Como é tão fácil, no outro dia eu estava refletindo sobre isso, como é tão fácil a gente sair da presença de Deus em coisas de segundos, milésimos de segundo. A gente está orando, eu estou orando, né? A gente ora sem cessar, né? A gente está orando caminhando, orando no ônibus, em qualquer lugar, mas em milésimos de segundo a gente passa um pensamento na nossa cabeça sobre outra coisa e a gente perde foco. Já passaram por isso? Tenho certeza que sim. A gente perde aquele foco da adoração, da oração, da presença de Deus na nossa vida tão fácil. A gente tem que aprender a priorizar. A gente vive numa correria diária tão grande que está sufocando a nossa vida, a nossa família, o nosso lar. Jesus convida a gente a reordenar a nossa vida. Coloque o foco nas prioridades no relacionamento com Deus. Porque a palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. A palavra de Deus fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Então, por que ficar tão preocupado, tão focado em outras coisas? Basta cada dia. Não se preocupa com o que vai acontecer amanhã não, irmão. Amanhã vai acontecer. E vai acontecer. Só confia que Deus vai estar contigo. Às vezes eu me pego pensando assim, irmão Ricardo, nas reuniões que eu tenho que fazer amanhã. Né? Eu tive uma reunião importante hoje,
E aí ontem eu estava assim, já pensando na reunião, o que eu ia falar, o que ia acontecer, qual seria a expectativa. Falei, ih, para. Amanhã vai acontecer. Porque isso mostra preocupação, entendeu? E se é preocupação, ansiedade. Não estejais ansioso por coisa alguma. E na mesma hora você tem que colocar, Deus, toma isso no teu lugar. Vai adiante, Senhor. Gente, tem muitas casas, eu não vou falar todas as casas, mas o que eu quero, eu selecionei um monte de casas aqui, e eu não quero aqui ser muito delonga no tempo de vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a palavra de Deus mostra a importância que é da casa, a paz que deve reinar na casa. E Jesus, em todas as casas que passou e adentrou, ele trouxe paz, ele trouxe propósito, ele trouxe revelação, ele trouxe vida, ele trouxe alegria, ele trouxe cura. Gente, não tem um texto, que eu estava aqui, não tem um texto bíblico que Jesus não tenha entrado na casa de alguém e tenha feito alguma maravilha. Na casa de Pedro, ele chegou lá e curou a sogra, entrou na casa, curou a sogra. Eu não sei qual era o relacionamento de Pedro com a sogra, né? Mas a gente sempre tem aquela, a sogra não gosta do sogro, do genro, né? Do genro, da nora. Tem essa brincadeira aí que eu acho que para nós não vale isso, né, gente? Não vale, né? Ou vale? Tem alguém aqui que não gosta da sogra? Levanta a mão. Ninguém vai se arriscar a fazer isso, né? Bom, mas aonde eu quero chegar com isso? Que aonde ele entra, muda a situação. Ele muda a situação. Então, a paz que ele ordenou aos discípulos, a falarem assim, olha, deixe-vos a paz. Leve a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. E essa paz, ela tem que estar latente, evidente nos nossos lares. Não pode, gente, de maneira alguma. Temos que estar focado para que essa paz reine em nosso lar. Quando acontecer qualquer indício de confusão, dá uma parada assim, de repente, de alguns segundos, minutos, e pense, a paz de Deus excede todo entendimento. Não tenta com razões suas, com a tua própria razão, tentar mudar a situação. Escuta primeiro. A Bíblia orienta isso. Para depois tomar uma decisão com paz. Eu sempre falo isso para as pessoas, você está com paz no coração? Então, não está. Então, não toma decisão. Continue orando. Quando a paz reinar no teu coração, você vai fazer a decisão acertada. Que a paz de Cristo excede todo o entendimento, entendem? Então, a minha mensagem de hoje para nós é que a gente lute por essa paz. Não é a paz do Oriente Médio. Não é a paz que o mundo está pregando aí. Mas que ela comece, a paz de Cristo reine dentro da sua casa. E Jesus quer estar dentro da sua casa. Que Ele tenha primazia na sua vida. Então, eu quero convidar você a orar comigo nesta noite. Pedindo ao Senhor que restaure essa paz dentro da sua casa. Para que ela seja uma verdade. E que as pessoas que estão, seus vizinhos, seus familiares, possam ver essa paz e quererem conhecer o autor dessa paz, que é Jesus. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és um Deus de paz. Um Deus que reina, que traz a paz, que excede todo entendimento. A paz que não é o que o mundo tenta pregar, mas é a paz interior, uma paz inexplicável, que somente o Teu Santo Espírito pode fazer-nos entender, é sentindo que o Senhor flui nas nossas vidas, a tomar decisões pautadas através da Tua palavra.
que o Senhor reine na nossa casa nesta noite, e que se há alguém aqui presente ou online, possa tomar uma decisão ao lado de Jesus, para que essa paz venha a ser presente na sua vida no dia de hoje. Assim suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém.